A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade à nossa escola dominical e hoje estaremos falando sobre a lição de número 3, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Essa aula será ministrada no dia 20 de julho, no próximo domingo. A nossa lição desse trimestre, ela tem como tema central a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição de hoje, como já foi dito, ela tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É um tema muito importante que vai falar sobre a fidelidade da pregação do Evangelho. E como esse trimestre nós estamos falando da igreja mãe, onde iniciou-se, que é a igreja de Jerusalém. E nós já vimos a lição número 1, a lição número 2 e a lição número 3 irá falar sobre a pregação do Evangelho, ou seja, a fidelidade na pregação do Evangelho. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho é aquela igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. É aquela igreja que, quando ela irá ministrar a palavra de Deus, que não é a palavra minha nem sua, ela ministra com ousadia. Ela não contorna aqui nem ali, mas ela prega, ensina tudo aquilo que este livro sagrado ele traz para a nossa vida. Ou seja, não se tira nenhuma vírgula, nem um tio. Tudo que está escrito é falado na íntegra. Mas quando nós falamos sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, vem à nossa mente que se existe esta igreja fiel, é porque também existe uma igreja infiel com a palavra de Deus. Ou seja, aquela igreja que o compromisso dela não está com o que está escrito neste livro, conhecido como Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que o compromisso de uma igreja fiel está na pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a que vai transformar, mudar, convencer o homem do seu pecado. E para isso nós devemos pregar esta palavra na íntegra. Pregar esta palavra com fidelidade. Ou seja, não deixando de expor ela por causa de fulano ou ciclano, mas dirigido pelo Espírito Santo, que nós venhamos a falar ela com ousadia e com autoridade. Então a lição de número 3 do dia 20 de julho, ela traz como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo, que está em Atos, capítulo 3, verso 12, diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
Este é o texto áureo da nossa lição. Então, no texto áureo, ele já está dizendo sobre algo sobrenatural que aconteceu quando Pedro e João se aproximavam do templo. E lá na Porta Formosa encontrava-se um homem coxo, um homem com as suas deficiências, um pedinte, um homem que pedia dinheiro para a sua sobrevivência. E vendo aqueles dois homens, ele pede algo para aqueles homens. E Pedro, olhando para ele, a palavra de Deus diz que, fitando os olhos, Pedro disse: olha para nós. Não temos ouro nem prata. Não temos ouro nem prata. Ou seja, eles não tinham recurso nenhum para dar àquele homem que tinha uma necessidade física, que não podia trabalhar e era dependente daquela ajuda. Mas Pedro e João não tinham sequer uma moeda para dar àquele homem. E Pedro disse assim para ele: olha para nós, não temos ouro nem prata. Mas Pedro disse: mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele povo se maravilhou vendo aquele milagre que aconteceu na vida daquele coxo. E na passagem de Atos 3:12, que é o do texto áureo, Pedro diz assim: varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou seja, eles ficaram pasmos com aquilo que Pedro fez. Mas Pedro explica a eles que não foi ele. Ou olhai para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar. Então nós vemos que Pedro, ele mostra aqueles homens israelitas que foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que fez aquele homem andar. Então eles não tinham que se maravilhar com Pedro, mas com o próprio Deus, com Jesus, através do Espírito Santo capacitando e dando poder, aconteceu aquele milagre. E a verdade prática, ela diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Foi isso que aconteceu com esta palavra de Pedro em Atos 3:12. Varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou seja, por que vocês estão pasmo vendo o que aconteceu? Não foi eu que fiz, mas foi o próprio Deus que fez isso, através do poder do Espírito Santo. Pedro podia tomar para si aquela glória, mas não. Ele testemunhou de Cristo através daquela maravilha que ali aconteceu. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, capítulo 3, verso 11 ao verso 19, que diz assim a palavra de Deus: e apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar?
o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilato. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca dos profetas havia de anunciar, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério para a vossa alma. Então essa é a leitura bíblica em classe. A introdução, ela vai dizer para nós o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Olhe a marca que uma igreja bíblica tem que ter. É o compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo que ensina. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro disse que por eles não teriam condições de fazer aquele homem andar. Mas o poder de Jesus, o poder de Deus através do Espírito Santo, capacitou ele, deu poder, mas quem fez o milagre não foi Pedro, foi o próprio Deus. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavra vazia, mas a mensagem viva e transformadora, que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus, ou seja, do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Este é o compromisso de uma igreja bíblica. Este é o compromisso de uma igreja que ela tem com a palavra de Deus, que é de pregar o Evangelho. E a igreja de Jerusalém, ela tinha este compromisso. Tanto que ela foi exemplo, ela foi modelo. E a introdução já diz que a marca de uma igreja bíblica é o compromisso com a pregação da palavra de Deus. Então a pregação, existe a pregação e existe o ensino. A igreja bíblica, ela tem que ter o compromisso com essas duas atividades na igreja. Ou seja, tem que ter um compromisso com o ensino. O que é o ensino? O ensino é transmitir conhecimento a alguém. Você mostrar para uma pessoa o caminho, mostrar o que é correto a ela, isso é o ensino. Agora a pregação é diferente. A pregação, ela pode ser baseada, ela pode ter também um ensino, mas a pregação é para convencer o homem,
Convencer o homem que ele não apenas aprendeu um caminho, ele não apenas aprendeu algo, mas que ele tem que seguir, ele tem que entrar por aquilo, porque aquilo tem um propósito. Então a pregação é para convencer o homem que este propósito daquilo que foi ensinado, que nós devemos seguir, ele existe e nos trará vida e vida espiritual, saúde para a nossa vida espiritual, através de tudo aquilo que a própria palavra de Deus ela nos mostra, dos milagres, dos acontecimentos na vida de Jesus, da sua ressurreição, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao Pai, ao derramamento do Espírito, que ele disse que ele iria ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, ele mandaria o Consolador. A pregação ela vai convencer o homem do pecado, vai mostrar a ele que o caminho que ele segue é caminho errado, é caminho que conduz à morte. E mostrar que o caminho que Jesus nos mostra, o caminho que Jesus nos oferece, é o caminho de vida eterna. Este é o propósito da pregação, é convencer a mim, a você, a nós, aleluia, que o verdadeiro caminho é aquele que Jesus nos mostrou e nos ofereceu, porque ele é o próprio caminho. E como eu disse, o ensinamento é a base da nossa vida. Precisamos de ensinamento, precisamos de conhecimento, precisamos de sabedoria, para que nossa caminhada ela seja firmado na rocha, Agora, como irão aprender, como irão ouvir, se não existir quem fale ou quem pregue? Essa incumbência, ela está dada à igreja. E a igreja não é as quatro paredes, não é o templo, a igreja sou eu e você. A igreja somos nós. Então Deus, através do seu Filho, Jesus, ele nos deu essa responsabilidade de nós sermos transmissor, ou seja, de transmitirmos a palavra de Deus, mas com ousadia, mas com fidelidade, como diz o tema da lição deste domingo, do terceiro domingo de 2025. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É aquela igreja que ela não visa algo para ela, ou seja, posses para ela, mas ela visa para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Através da pregação da palavra de Deus, através da fidelidade na pregação, ela angaria almas para o reino de Deus. Ela resgata aquelas almas perdidas e traz para o bom caminho. Então a pregação fiel. O tópico 1, ele vai falar sobre a igreja que prega as Escrituras. A igreja que prega a palavra de Deus. A igreja que prega aquilo que está escrito neste livro, conhecido por Bíblia Sagrada. Então o subtópico de número 1, ele diz assim: as Escrituras revelam Deus. As Escrituras revelam Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito aqui, traz revelação sobre Deus. Revelar é mostrar aquilo que está oculto, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós vemos. E Deus, ele se revela aos seus através da tua palavra. Ele se mostra para mim, para você, através da tua palavra. Então, o subtópico de número 1 diz: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas
revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrado em Atos, capítulo de número 3, do verso 11 ao 26, nós lemos até o 19 na leitura bíblica. É um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseado nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trecho da Bíblia para fundamentar a pregação citada em Deuteronômios 18, 15 e 19, Gênesis capítulo 22, verso 18, há também conexão com o Salmo 22, 1 e 31, Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do povo. Da mesma forma, os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo do tempo. Então, Deus ele sempre se fez conhecer, ele se fez conhecido através de algo, através da palavra. A palavra de Deus, ela diz que no Evangelho de João, capítulo 1, Deus se faz conhecido através da palavra, porque ele mesmo é a própria palavra. O verso 1 do Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se nós conhecemos a Deus através das Escrituras, se nós conhecemos a Deus através da palavra, Ele mesmo é a própria palavra. É Ele que é a palavra. A palavra é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Ou seja, aqui nós estamos falando, mostrando de Jesus que veio a este mundo. Foi o Deus encarnado. Então, no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E este Verbo, ele habitou no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que está em João, capítulo 1, verso de número 14. Então o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a própria sabedoria, ele é aquilo que nós precisamos. Então Pedro estava dizendo que este livro, ele citou alguns versos de Deuteronômio, alguma coisa de Gênesis, alguma coisa de Salmo, mostrando que esta palavra é o próprio Deus encarnado. Através desta palavra nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus pela palavra dele, que ele se revela para nós. Quando nós fazemos menção deste livro chamado Bíblia Sagrada, quando nós meditamos nele, Deus se revela para nós. Atos capítulo 3, verso 26, Deus é revelado. Pedro disse ao coxo: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Essa foi a segunda pregação de Pedro. Foi quando ele disse a este coxo para ele levantar e andar. Aquele coxo recebeu a cura, mas não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João, foi em nome de Jesus, o Nazareno. Então Deus é revelado nesse milagre que Pedro disse ao coxo, em nome de Jesus, o Nazareno. Quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado, Deus se revelando ali através do poder que há nele, que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Então Deus ali se revela através daquele milagre. Foi o que nós lemos na verdade prática, no texto áureo, que Pedro diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelita, por que maravilhais disso? Ou por que olhai para nós como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem
andar. Então Deus se revela através do poder. E nós vemos Pedro testificando este poder, esta revelação de Deus. Pedro testificando, dizendo que aquilo foi o próprio Deus. Não foi virtude de homem, mas é algo de Deus. O capítulo 3, no verso 13 também, Pedro mostra que Deus, o Deus que agiu, era o mesmo de Abraão, de Isaque e Jacó, e glorificou o seu filho, a quem vos entregaste perante Pilatos e negaste, trocando ele pelo malfeitor. Então Pedro cita na pregação dele essas palavras. Pedro mostra para eles que o Deus que levantou aquele coxo é o mesmo Deus que eles criam, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mas este Deus, ele glorificou o seu filho, ou seja, glorificou a Jesus, a quem aquele povo entregou a Pilatos. Aleluia. Para que fosse condenado e fosse trocado por um malfeitor. Assim inicia-se a pregação de Pedro. Pedro mostrando, aleluia, o poder de Deus, mas fazendo notório na vida daqueles homens, fazendo conhecido na vida daqueles homens, lembrando aqueles homens, aleluia, que eles entregaram o próprio Deus para ser condenado, entregaram o próprio Deus para ser trocado por um malfeitor. Então assim inicia-se a revelação das Escrituras. É o que está no subtópico de número 1. O subtópico de número 2 vai dizer que as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras mostram, ou seja, apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho deles, que está em João 5,39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, segundo sua palavra. Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho da Escritura para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Já haviam sido predita pelos antigos profetas. É o que nós lemos na leitura bíblica, que ele haveria de padecer. Que ele haveria de padecer. Mas o subtópico de número 2, ele diz que as Escrituras testificam de Jesus. Ou seja, as Escrituras afirmam, reconhecem, dão crédito a Jesus. Através das Escrituras, nós podemos ter fé, crer que existiu um homem chamado Jesus, um homem que veio a este mundo para morrer, para dar vida, e vida com abundância, e vida eterna a mim e a você, e levar consigo todas as nossas dores, os nossos pecados. O Salvador da humanidade se chama Jesus, o Deus encarnado. E o subtópico 2 está dizendo que as Escrituras testemunham de Jesus. Ou seja, as Escrituras dão crédito, reconhecem, aleluia, a soberania de Jesus, reconhece a identidade de Jesus, aleluia, como um Deus único. As Escrituras dão testemunho. João 5,39, como foi citado na leitura do subtópico 2, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer
reconhecer a Jesus? Você quer reconhecer Ele como Deus encarnado? As Escrituras testificam de Jesus. Elas testificam de Jesus. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Olha que João 5,39 diz que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. João está dizendo que as Escrituras testificam de Jesus. Já no capítulo 7, verso 38, diz que quem crer em mim, como diz as Escrituras. Aleluia. Rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Então, o próprio Deus encarnado, Jesus, Ele está dizendo que quem crer nele, como diz as Escrituras, ele está afirmando que este livro testifica dele. Ele está dizendo que neste livro vai contar tudo aquilo que nós precisamos saber sobre ele. E tudo que é registrado aqui é verídico. Tudo que é registrado aqui tem crédito, tem peso, tem poder. Porque foi o próprio Deus que escreveu este livro. Foi o próprio Deus que inspirou homens a escrever este livro. Não foi sabedoria humana que escreveu este livro. Aleluia. Por isso que elas testificam de Jesus. Por isso que ele diz que quem crer nele, como diz as Escrituras. Ele não está dizendo como diz o jornal, como diz uma revista, mas como diz as Escrituras. Por que ele diz isso? Porque a própria palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ou seja, o que está escrito neste livro, permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. E também ele finaliza este livro em Apocalipse dizendo assim: ai daquele que tirar uma vírgula, um tio, ou acrescentar algo neste livro. Ai daquele. Quando a palavra de Deus ela vem para a nossa vida dizendo ai, é porque vai ter um julgamento, vai ter algo contra aquele que praticar aquilo. O restante da frase, do verso, for dito, haverá uma cobrança, e essa cobrança será do próprio Deus. Então, quem crer em mim, como diz as Escrituras, ou seja, o próprio Jesus, ele está dando um crédito muito grande a esta palavra. Rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, as Escrituras, elas testemunham de Jesus. Elas afirmam que Jesus é o Deus encarnado. Elas afirmam que Jesus é Filho de Deus. Elas afirmam que Ele é a própria palavra, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Aleluia. Então, através das Escrituras, nós conhecemos e acreditamos e afirmamos que existe um Deus que viveu no meio dos homens, encarnado, viveu como homem. Então, as Escrituras testemunham de Jesus. O subtópico de número 3, ele vai dizer que as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta, que está em Atos, capítulo 3 e verso 19. Atos 3 e verso 19,
que faz parte da nossa leitura, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Então ela confronta o pecado. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Esta palavra, além de já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior. Aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Então, as Escrituras, elas confrontam o pecado. Ou seja, elas vão de encontro ao pecado para confrontar eles. Para confrontar o pecado. Então aqui, ó, o que diz, além de conhecido sentido de arrependimento, que é a palavra que está em grego, significa também mudança de mente e mudança interior. Então, quando as Escrituras confrontam o pecado, é para que haja mudança na nossa mente e no nosso interior. Como está a sua vida? Como está a minha vida, a nossa vida? Será que as Escrituras têm confrontado o pecado de acordo com a vida que estamos vivendo? Será que quando nós pregamos, será que quando nós anunciamos a palavra de Deus, será que nós somos fiéis a ponto de confrontar o pecado? A ponto de nós dizermos que isto é errado, a ponto de nós dizermos pela palavra de Deus, não por nós, que aquele tipo de atitude é atitude que desagrada a Deus, é atitude que leva à condenação eterna. Será que nós confrontamos o pecado através da palavra de Deus, através da fidelidade da pregação? A igreja mãe, ela confrontava. A igreja mãe, ela confrontava. Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. Arrepender é você reconhecer que aquilo que você pratica é errado e você precisa largar daquilo e você abandonar aquela prática. Converter é você mudar de lado, mudar de rumo. Outrora você fazia parte de um grupo pecador, mas a palavra ela veio confrontando o pecado na sua vida. E esse confronto causou uma mudança interior e uma mudança na tua mente. Uma mudança na sua forma de agir a partir de hoje. A partir de hoje, eu não faço mais isso, porque isso é errado, isso desagrada a Deus, isso me leva a uma condenação eterna. E uma mudança na nossa mente, na nossa forma de pensar, de agir. Aleluia. Muitas das vezes nós temos até uma mudança interior, mas a nossa mente ela fica comprometida. Aquilo que vimos, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, ele faz nós mudarmos novamente a nossa trajetória. Mas o confronto das Escrituras com o pecado é para que haja mudança na tua mente e no teu interior. Então, Atos 3:19
que vai dizer, vai confrontar o pecado. Pedro, na sua pregação, confrontar é bater de frente com algo errado. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados, e para que venham assim tempo de refrigérios na presença de Deus. Então, na presença de Deus, nós vamos ter dias de refrigérios, tempos de refrigério na presença de Deus. Isaías 55, verso 7, vai também ter um confronto com o pecado ali também. A palavra de Deus, as Escrituras, confrontando também o pecado. Isaías 55, verso 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, que é grandioso em perdoar. Esse é confrontar o pecado. É mostrar, através da palavra de Deus, através da Escritura, que aquele caminho que alguém está trilhando é caminho de morte, é caminho sem volta. Aleluia. Isso é confrontar o pecado. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. É o que Pedro diz na pregação dele: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o subtópico de número 3 vai dizer sobre as Escrituras confrontam o pecado. Isso, a fidelidade na pregação. É isso que existia na igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Fidelidade com a pregação. O tópico de número 2 diz: a igreja que prega no poder do Espírito. Ou seja, é uma igreja que prega dirigida pelo Espírito Santo. Não é aquela igreja que fala o que ela quer, o que ela acha certo, o que lhe faz bem, o que agrada a fulano e ciclano. Não. A igreja que prega no poder do Espírito, ele não fala algo que alguém quer ouvir, mas algo que alguém precisa ouvir. Porque se for perguntar para mim ou para você o que nós queremos ouvir, nós queremos ouvir só coisas boas. E é errado ouvir coisas boas? Não. Agora, precisamos analisar se somos merecedores de ouvir aquelas coisas boas. Há momentos da nossa vida que necessitamos de correção. E correção é algo que todo mundo corre dela. Mas é necessário para a nossa vida. É essencial para a nossa salvação, para a nossa libertação. Uma correção, uma exortação, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. E tem que ser bem aceito. Porque a correção, ela vem para nos dar vida e não para nos matar. E aquele que, através do Espírito Santo, ele traz sobre a nossa vida uma exortação, uma correção, é porque ele quer o nosso bem. Então, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso significa evidente o uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar olhos. Na passagem, Pedro com João fitando os olhos nele, que está em Atos 3 e 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento o termo é usado para descrever momento de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então, o subtópico
do tópico 2 diz que o Espírito ele capacita o mensageiro, o Espírito capacita o pregador, o Espírito capacita aquele que vai transmitir a palavra. E aqui nós vemos que, além de capacitado, Pedro ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então nós lemos aqui que não podemos esquecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos, capítulo 3. Que ele chega ao templo e na porta formosa estava um paralítico pedindo esmola. E Pedro diz para ele: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O interessante é que cada um de nós temos que saber o que nós temos. Cada um de nós temos que saber o que temos. Porque Pedro inicia dizendo assim: olha para nós. Ou seja, olha para Pedro, pedindo para que o coxo olhasse para Pedro e João. Olha para nós, não temos algo é conjunto, no plural, ou seja, mais de uma pessoa, se referindo a mais de uma pessoa. Nós aqui, ou seja, Pedro e João, não temos ouro e nem prata. Aleluia. Mas na hora de dar uma palavra de ordem, uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, aí não foi um coletivo, não foi um plural, foi no singular. Olha para nós, não temos ouro nem prata. Mas Pedro diz assim: mas o que eu tenho, ele não diz o que nós temos. Ele diz: mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus, o Nazareno, testificando ali, dando testemunho de Jesus. Levanta e anda. Aleluia. Então, o Espírito capacita o mensageiro. O mensageiro naquele momento não era os dois, mas foi Pedro. Foi Pedro. Pedro foi o mensageiro. Por isso ele disse: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O verdadeiro milagre ou a verdadeira manifestação sobrenatural só acontece tendo a ação do Espírito Santo. Tendo a ação do Espírito Santo. João 14, 12 e 13. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço. E farás maior, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Pedro diz ali àqueles homens, aqueles varões israelitas, que não foram eles, não foi através de virtude ou poder deles, de Pedro, que aquele homem levantou, mas foi de Jesus, foi de Deus. Então o verdadeiro milagre, a verdadeira manifestação sobrenatural, ela acontece através da ação do Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo. Mas ali também cumpriu-se o que Jesus disse. Jesus disse que eles poderiam fazer as mesmas obras que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus fez, eles poderiam estar ao alcance dele. E Jesus ainda disse: vocês ainda poderão fazer além daquilo que eu fiz. Coisas maiores do que eu fiz. Por quê? Foi-lhe dado poder. Foi dado poder. Quando o Espírito Santo ele desceu, ele foi dado àquele povo no Pentecostes, houve capacitação e poder. Capacitação e poder. E é esse poder que nós testemunhamos na vida de Pedro.
Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele diz que não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ali o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus, foi glorificado. Foi glorificado. Então, na verdade vos digo que aquele que crer em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós vemos que Jesus deu poder. Eles tinham poder. E subtópico de número 2 diz sobre fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Está em Atos 14, 19. Da mesma forma aparece em Atos 13 e 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos sobre o falso profeta Elimas para repreendê-los. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado a curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Então, nós vemos que naquele determinado momento, Pedro fixou os olhos naquele homem. Esse momento que Pedro fixa os seus olhos naquele homem, ou seja, que ele direciona a sua visão àquele homem, ele já estava tomado pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Além de capacitado a pregar, a falar do amor de Deus, a falar do Evangelho, Deus também tinha dado poder de cura a ele, em nome de Jesus, não em nome de Pedro. Então, fixar os olhos é olhar com autoridade espiritual. Foi isso que Pedro fez. Ele fixou os olhos porque ele sabia que ali haveria um milagre que aconteceria, porque ele já tinha sentido aquilo, porque ele estava tomado pelo Espírito Santo. Quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança é tomado pelo Espírito Santo, ele é convicto daquilo que ele vai fazer. Então Pedro não foi por ele próprio, não foi o homem Pedro que fixou os olhos naquele coxo e gerou nele um milagre, não. Ele pode ter olhado, mas ali foi poder divino, poder do alto que veio. Então, olhar com autoridade espiritual é fixar os olhos, na certeza que o que está no controle é o próprio Deus, e através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Então Pedro tinha certeza que era Deus que estava no controle daquele momento da vida dele. Pedro sabia que ele estava sendo direcionado e dirigido pelo Espírito Santo. E Pedro tinha certeza de que aquilo que ele falasse ou aquilo que ele fizesse, aleluia, Deus cumpriria na íntegra, aleluia, na vida daquele homem, porque Pedro estava tomado pelo Espírito Santo. Era Deus conduzindo ele, não era Pedro fazendo ou falando, mas era Deus conduzindo ele. Atos 3 e 6, fitando os olhos, disse: olhe para nós, não temos ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então nós vemos que
O fixar dos olhos significa uma autoridade espiritual. Mas isso acontece com quem está tomado pelo Espírito Santo. Existe um momento da nossa vida que somos direcionados a fazer algo. Este algo, ele nasce dentro do nosso coração, aquele desejo. Mas nós sabemos que aquele desejo que nasceu no nosso coração não é algo normal, mas é sobrenatural. É sobrenatural. E quando nós temos certeza, somos convictos disso, aleluia, nós somos geradores de milagres, porque nós somos dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo. O subtópico de número 3 do tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito, ela diz que o Espírito glorificará a Jesus. Disse que o Espírito Santo glorificaria, que está em João 16 e 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas para Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro podia ter dito que através dele, que foi ele que fez aquele coxo levantar, mas não. Ele diz que foi o próprio Deus. Quando ele menciona aquela palavra, ele diz em nome de Jesus o Nazareno. Isso exatamente é o que vemos na cura do paralítico da Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? Da mesma forma que a pregação, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica, mas simplesmente um discurso humano. Então, quando nós olhamos para uma pregação, que essa pregação ela não tem a Jesus como centro dela, é apenas um discurso humano, é apenas o homem falando daquilo que está cheio, falando por si próprio, aleluia. Mas quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele fala de Jesus, porque o Espírito glorifica a Jesus. Então nós vemos que Pedro, ele não buscou para si glória. Ele poderia até fazer aquilo porque aqueles homens viram em Pedro algo sobrenatural e queriam dar crédito a Pedro. Ele poderia ter aceito, mas ele disse não. Não. Eu de mim não posso fazer nada. Não foi virtude ou santidade minha, o poder meu, mas foi algo vindo de Deus. Vindo de Deus. Então o Espírito, ele glorificará Jesus. O Espírito vai mostrar que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então quando nós pregamos, quando é pregado o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, ele tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro de tudo. Da pregação, da nossa vida. É Ele. É para Ele, tudo para Ele. Tem nada para nós, é tudo dele e tudo para Ele. Então o Espírito, ele glorifica a Jesus. Ele não vai glorificar a João, a Pedro, a Ricardo, a Marco, a Antônio, mas glorifica diretamente a Jesus. E ele não fala de si, mas ele fala do próprio Cristo. Ou seja, ele não traz para si honra nenhuma, glória nenhuma. Aleluia. Mas glória a Jesus. O subtópico, o tópico de número 3 vai dizer a igreja que prega a esperança vindoura.
Então nós falamos da igreja que prega com fidelidade, a igreja que é fiel às Escrituras. Falamos da igreja que prega no poder do Espírito Santo. A igreja que é fiel à Escritura é aquela igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. A igreja que prega no poder do Espírito Santo é aquela igreja que, através do Espírito, ele glorifica a Cristo, a Jesus. Não traz glória para ele, para ela, mas o glorificado é o próprio Jesus. E a igreja também ela tem que pregar uma esperança vindoura. A esperança vindoura. O que é a esperança vindoura? Aquilo que vai vir para nós. Aquilo que está preparado para nós. Aquilo que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, o próprio Jesus, ele veio encarnado na forma de homem. E ele veio para cumprir aquilo que o Pai tinha ordenado a ele. E seu fim aqui nessa terra seria padecer, sofrer, ser preso, condenado, crucificado, morto. Aleluia. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E passou um período de tempo aqui na terra. 50 dias após a sua ressurreição, houve o derramamento do Espírito Santo, ao qual ele já tinha dito que ele haveria de voltar ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, ele mandaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Nossa, a esperança vindoura é o próprio Jesus. É Ele. É Ele que é a nossa esperança. E Ele há de vir buscar-nos. Há de vir buscar-nos. Então, o subtópico de número 1 alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado aos seus ouvintes, na primeira pregação, a salvarem daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então a mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela tem que ter um alvo certo. A palavra de Deus ela tem que ir de encontro àquelas pessoas que necessitam de mudança na tua vida. Aquelas que estão indo de mal a pior, que estão caminhando para um destino sem volta. Sem volta. Então é um alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Atos 2:40, a primeira pregação, Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa, sem esperança, aquela que trocou Jesus pelo malfeitor, aquela que, aleluia, que perseguia o próprio Jesus. Então essa é uma geração que não tinha esperança vindoura. Andavam desgarrados. É para essas pessoas que a palavra de Deus ela tem que alcançar. É essas pessoas que a nossa pregação ela tem que alcançar. Porque existe uma esperança vindoura, aquela que virá sobre a nossa vida. Mas essa esperança vindoura é através da nossa salvação. E
Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos anunciando esta esperança que há de vir sobre a nossa vida e nos trará salvação para a nossa vida. O subtópico de número 2 diz: promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes dos apóstolos não poderiam experimentar bênção prometida por Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essas bênçãos, portanto, já eram realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Essa é uma realidade no tempo de Deus que será se cumprir. Então, a esperança da segunda vinda, ou seja, a primeira vinda ele veio anunciando a salvação, ele veio para mostrar-nos o caminho, ele veio para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, a segunda vinda dele, ele vem para buscar os seus escolhidos. Ele disse assim: Pai, aquele que me deste, eu quero que onde eu esteja, eles estejais comigo. Então essa segunda vinda, ele virá buscar. Atos 3:19, Pedro finaliza a sua pregação dizendo que haverá tempo de refrigério para aqueles que aceitarem a Jesus, arrependendo-se, se convertendo, e Jesus breve virá. Será a segunda vinda e os levará consigo os escolhidos, aqueles que lavarem as vestes no sangue do Cordeiro. Então, Pedro, ele anuncia tempo de refrigérios. Aleluia. Tempo bom. Mas esse tempo de refrigério é tempo de refrigério na presença de Deus. Então a segunda vinda de Jesus, ela irá acontecer. Ela irá acontecer. Então, além da pregação de Pedro trazer a salvação através da libertação do pecado, mostrando, confrontando, Pedro mostra que haverá um tempo de refrigério. Ou seja, esses dias difíceis a qual vivemos irá se acabar. É a promessa da segunda vinda. E essa segunda vinda, ela virá. A palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão. Aleluia. Os mortos ressuscitarão. E aqueles que forem também arrebatados, aqueles que não experimentarão a morte, essa será a segunda vinda de Jesus, que ele vai vir arrebatar o seu povo, buscar o seu povo. Essa é a nossa esperança, é a promessa da segunda vinda. Aleluia. Aí tudo se findará, essa terra não existirá mais, porque é uma terra pecaminosa, será transformada. Aleluia. Esta é a pregação fiel e verdadeira. Mas nós temos que entender que nós temos que anunciar esta palavra. Anunciar esta palavra. A conclusão, nós vamos fazer uma conclusão diferente do que está finalizado aqui. A conclusão será esta: como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a missão da igreja na terra: anunciar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. A pregação tem esse objetivo.
Esse é o objetivo da pregação fiel. É resgatar as almas perdidas. Mas como elas ouvirão? Como elas poderão ouvir se não há quem pregue? Aleluia. E essa incumbência foi dada à igreja. E essa igreja sou eu e você. Agora nós temos por responsabilidade o tema desta lição. Quando nós formos anunciar a palavra de Deus, nós temos que fazer como fez a igreja de Jerusalém. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que venhamos nós a ser fiel a esta palavra e anunciar ela com fidelidade. Então, a conclusão é esta: como ouvirão se não há quem pregue? Então, esta responsabilidade foi dada a mim e a você. Amém? Deus abençoe a tua vida. E semana que vem temos a aula de número 4, para nós darmos continuidade ao estudo desse trimestre. Deus abençoe e que nos prepare uma próxima oportunidade para juntos aprendermos da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.